Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, então, a mais uma reflexão que nós estamos fazendo aqui dentro desse tempo da Quaresma, onde para cada dia que compõe esse tempo tão rico, tão especial, tão propício à oração, à mortificação e à reflexão, a gente possa, então, passar por todo este momento tão oportuno com Santo Tomás de Aquino, com seus célebres ensinamentos, né? Lembrando que Santo Tomás, ele não traz somente ele, né? Mas Santo Tomás, ele traz junto com ele toda a patrologia, toda a Sagrada Escritura, o melhor da filosofia grega, tudo isso para a gente entender melhor o mistério cristão, né? Então, é uma graça todos nós podemos, juntamente com ele, passarmos esse tempo quaresmal. Então, na meditação de hoje, a pergunta de Santo Tomás era apropriado que Cristo fosse tentado? Né? E aí ele cita o Evangelho de São Mateus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Então, São Tomás vai refletir sobre a tentação de Jesus e se ela era conveniente ou não. Cristo quis ser tentado. Então veja só, nosso Senhor quis, primeiro, para que ele pudesse nos assistir em nossas próprias tentações. Diz São Gregório que o nosso Redentor, que veio à terra para ser morto, quisesse ser tentado, não é indigno dele. Era de fato justo que ele vencesse as nossas tentações pela sua própria, do mesmo modo que ele veio a vencer a nossa morte pela sua morte. Então, veja só, primeira coisa aqui é essa pérola de São Gregório, né? Nosso Senhor quis vencer a nossa morte como? Morrendo. Então, nosso Senhor também quis vencer as nossas tentações como? Sendo tentado. E é por isso que ele vai ao deserto, e ele vai ao deserto impelido pelo Espírito Santo para ser tentado. Esse é o primeiro motivo. Segundo, para nos alertar que nenhum homem, não importa quão santo for, deve pensar que está salvo e livre de tentações. Por isso também ele escolhe ser tentado depois de seu batismo, sobre o que diz Santo Hilário. O demônio prepara seus ardis especialmente para os momentos em que nós acabamos de ficar santos, porque ele não deseja outra vitória, senão a vitória sobre o mundo da graça. Por isso também é que nos avisa a Escritura: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Então você veja, para nos alertar que até mesmo os homens santos eles sofrem tentações. O que é muito comum com quem quer viver uma boa e santa quaresma? Nós nos confessarmos, inclusive nos confessarmos bem. Então veja só o que Santo Hilário está dizendo. O demônio prepara seus ardis especialmente para os momentos em que nós acabamos de ficar santos. Então, quando a gente se confessa, quando a gente vai numa missa de quarta-feira de cinzas e é imposto sobre nós as cinzas e nós fazemos propósitos de viver nessa quaresma, o demônio não vai nos deixar em paz. E ele não vai nos deixar em paz por conta disso aqui. Porque ele não deseja outra vitória senão a vitória sobre o mundo da graça. Ele não quer ver a mim e a você em graça, muito menos crescendo na graça. Então, nosso Senhor tinha acabado de receber o Espírito Santo, digamos assim, né, no Jordão. Então, isso é para mostrar para nós que até mesmo as almas mais santas, elas não estão totalmente livres da tentação do demônio. E é por isso que o próprio Jesus ensinou nas últimas duas petições do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mal aqui se refere ao maligno. Terceiro motivo:
para nos dar um exemplo de como nós devemos vencer as tentações do demônio. Diz Santo Agostinho: Cristo se dispôs ao demônio para ser tentado, para que, ao termos nós de superar aquelas mesmas tentações, ele servisse de ajuda não somente pelo seu auxílio direto, mas também pelo exemplo que deu. Então, não só por uma causa eficiente, onde o Cristo nos comunica a graça para que a gente resista às tentações, mas também por uma causa moral, uma causa exemplar, servindo a nós de exemplo, mostrando, olha, eu fui tentado também, e eu venci a tentação, meu filho, e eu também quero dar a você a vitória sobre as tuas tentações. Né? Quarto motivo. Então, você veja só que riqueza que é São Tomás, né? Nessa breve reflexão, né? Pequena assim por ser breve, mas é muito profunda, ele traz São Gregório Magno, Santo Hilário de Poitiers, né? Santo Agostinho, e aí ele encerra agora como? Né? Com nada mais, nada menos que São Paulo na carta aos Hebreus. Então, quarto motivo. Para preencher e impregnar nosso espírito com a confiança em sua misericórdia. E aí ele cita a carta aos Hebreus. Porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Então ele encerra com essa belíssima citação da carta aos Hebreus. Né? Jesus é o sumo pontífice porque ele não é incapaz de se compadecer das nossas misérias. Ao contrário, ele é extremamente capaz porque ele tomou sobre si as mesmas misérias e quis sofrer as mesmas misérias. Ele poderia não sofrer, mas ele quis sofrer para se compadecer, digamos assim, ainda mais de mim e de você, pobres pecadores miseráveis. Então, Santo Tomás coloca aqui 4 motivos pelos quais foi apropriado que Cristo fosse tentado, né? Para vencer as nossas tentações, uma vez vencendo as suas tentações, né? Para nos dar um exemplo de que até mesmo os grandes santos são tentados. Para que ele pudesse nos servir não só de auxílio, mas também de exemplo. E para se tornar esse pontífice plenissimamente capaz de se compadecer das nossas misérias. Então é isso. Obrigado você, espero que estas reflexões e meditações estejam lhe ajudando a viver bem esse tempo de graça que é a Quaresma. Forte abraço, Deus te abençoe, até a próxima reflexão.